Aleluia, paz do Senhor, mais um dia, firmes no propósito, amém? Amém. Vamos aguardar o pessoal entrar na live para nós darmos sequência aí a nosso 16º dia, glória a Deus. Paz, primo Danila e primo Ney, paz do Senhor. Muito bom que vocês já estão aí com a gente. Aleluia, glória a Deus pela vida de vocês que estão aí com a gente. Mais um dia, firmes no propósito, nossa fé cada dia mais fortalecida, nossa esperança cada dia revigorada, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Amém. Glória a Deus, paz Dan, paz Júlia, paz Gi, paz do Senhor Joel, Paz, Denise, paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, que vocês estão aí. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos se você puder. Se você não puder fechar seus olhos, vamos adorar ao Senhor em espírito, mas não deixe de adorar o Rei, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor Jesus, te adoramos, Pai, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso. Nós te amamos de todo o nosso coração. Ministra em nosso coração essa noite, Senhor. Faça com que nós possamos acessar ao seu coração essa noite, Pai. Que o Senhor possa ministrar em nós e através de nós. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração, Senhor. Que a nossa adoração possa subir a Ti como um incenso suave. Em nome de Jesus. Paz Chanilza, Paz Dinha, muito bom que você está firme no propósito, glória a Deus pela sua vida, Everton, aleluia, glória a Deus, amém. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor juntos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os seus
glorifico o Senhor, eu bendigo o seu santo nome, porque só em Ti, Senhor, nós nos sentimos plenamente satisfeitos, Pai. Só em Ti, Senhor, a nossa alma acha descanso. Só em Ti, Senhor, nós entendemos o real motivo da nossa existência. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Sua presença nos constrange. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sem Ti não somos nada. E o Senhor nos concede a graça e a misericórdia de se fazer presente conosco. Obrigado, papai. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Glorifico a Deus pela pessoa que esteve inspirada pelo Espírito Santo a escrever esse louvor. Esse louvor, na verdade, é uma canção que Paulo escreveu com algumas adaptações de uma canção do Ministério Zoe. Mas essa canção, ela traz uma revelação e uma verdade sobre a nossa vida e sobre a vida de todas as pessoas, que nunca foi sobre nós. Tudo tem a ver com Ele, tudo é para Ele, e tudo foi feito para o propósito dele. Então não importa em qual ambiente você está inserido, não importa em qual ministério você está inserido, não importa em qual é a sua bandeira, tudo é para Ele. Nunca foi sobre você. O Evangelho, ele foi feito para Ele. E nós fomos feitos para Ele. Aleluia. É por isso que a palavra diz que quando nós nos calamos, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Porque tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Toda a natureza adora Ele. Todo ser que tem fôlego louva ao Senhor. Então tudo que existe na face dessa terra serve para adorar o Senhor. E não só na face da terra, mas em todo o universo. A Bíblia fala que as estrelas cantam louvores para Ele. Então tudo que existe é para Ele. Então se você acha que tudo gira em torno de você, amado, está na hora de você começar a rever alguns conceitos. Principalmente nesse sentido. Tudo é para Ele. Aleluia. Nós somos aqueles humildes servos que se dispomos a fazer a vontade dele. Amém? Mas Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, olha para nós, não como servos, não como escravos, mas como os filhos. Mas isso, como diz a palavra, não vem de você, é dom de Deus. Aleluia. É a graça, Glória a Deus. que é o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, que nos alcança e que nos traz essa satisfação e a convicção de sermos chamados filhos do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar vocês também? Eu queria compartilhar, eu já falei essa história muitas vezes. Quem acompanha comigo o ministério lá no Raízes do Amor já ouviu essa história outras vezes. Mas eu não me canso de contar essa história, que diz respeito a uma igreja lá nos Estados Unidos, que o pastor da igreja percebeu que as pessoas só conseguiam se movimentar e interagir na adoração ou no louvor quando havia uma música, uma banda, instrumentos musicais tocando. E ele, percebendo isso, se sentiu muito incomodado por aquilo. E ele deu uma ordem para que
todos os instrumentos da igreja fossem retirados. E quando o pessoal chegou para fazer o culto no domingo, foi estranho, porque não tinha instrumento, não tinha palco, não tinha luzes. E o pastor fez o primeiro culto assim, e o segundo culto assim, e o terceiro culto assim. E as pessoas já não iam mais, já iam para a igreja sabendo dessa condição que não teria instrumento musical. E a partir daquele momento, começou a haver um rompimento naquele lugar. E as pessoas começaram a voltar à essência da adoração a Deus. Começaram a voltar à origem de adoração a Deus, que é a pessoa, um instrumento. Então, eles entenderam através desse período que o maior instrumento que agrada o coração de Deus não são um instrumento tocado por cordas, nem um tipo de percussão. Não. O instrumento que agrada o coração de Deus é eu e você. Nossa adoração. E a partir daí, quando eles entenderam que realmente é adoração, o Senhor trouxe uma revelação linda do alto céus e deixou para eles uma canção, que é essa que nós vamos cantar agora. E eu estou contando essa história para você para que você não se esqueça disso. Porque o verdadeiro instrumento de adoração é você e eu. Ainda que os instrumentos musicais, eles são lindos, ótimos sons, mas o verdadeiro instrumento que interessa para Deus somos eu e você. E esse louvor diz assim: esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti eu chego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a
cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todas as vezes que o Senhor tirar algo que faz você ficar no comodismo, isso quer dizer que Ele quer te levar a uma nova esfera de adoração. Assim como nesse ministério, que foi necessário ser removidos os instrumentos musicais, para que a essência da adoração brotasse novamente dentro deles. Da mesma forma, nesse período onde o Senhor tirou você de alguns comodismos, tirou muitas pessoas das luzes, dos palcos, para colocar de volta no centro da vontade dele. Toda vez que alguém tenta roubar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vira as mesas, eles expulsam os cambistas e começa tudo de novo. Amém? Então, por favor, querido, entenda que o momento que nós estamos passando é um momento onde o Senhor está nos levando a uma nova esfera espiritual de intimidade e de adoração. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que na verdade eu ia ministrar ontem, mas o Senhor Jesus trouxe outra revelação ao coração. O Senhor Jesus, e nós damos total liberdade para o Espírito Santo ministrar o que Ele quiser, porque é Ele que manda na nossa vida e nós só obedecemos. Então ontem a prova de Deus ele falar a respeito de esperança e nós obedecemos e nós somos apenas o canal. Mas hoje o Senhor permitiu que eu ministrasse uma palavra que eu queria ministrar já há alguns dias, a respeito de tomar a decisão na hora certa. Amém? Eu quero compartilhar uma história com vocês da Bíblia que se encontra no livro de Juízes 11. Amém? Uma história que não é conhecida por muitos, mas de muita importância na história de Israel e de muita importância no contexto geral do período de Juízes, né? Essa história que eu quero contar é de um homem chamado Jefté. Não sei se você já ouviu falar dele, mas Jefté ele foi também um dos juízes. Nesse período Israel ele era governado por juízes e Jefté foi um deles. Jefté ele se encontra entre Gideão e entre Sansão, que também foi outro juiz. Então você procurando ali você vai achar em Juízes 11 o nome de um cara chamado Jefté. Eu quero contar um pouco da história desse homem para você. Jefté ele era filho de um homem chamado Gileade. E Gileade se envolveu com uma prostituta, engravidou ela e teve esse filho chamado Jefté. Só que a mulher de Gileade também teve filhos. E como Gileade era um homem de posse, quando ele morreu, os filhos legítimos expulsaram Jefté, o filho bastardo da prostituta, e mandaram ele para um lugar longe. Só que o que aconteceu? Quando ele estava longe, ele se tornou líder de algumas outras pessoas.
e algumas outras pessoas que tinham uma condição similar à dele. E nesse período eles sofreram ameaça de guerra, o pessoal da cidade em que ele tinha sido expulso. E quando eles viram que eles estavam encurralados, sem saber o que fazer, eles lembraram de Jefté, que era um grande guerreiro. E quando o negócio apertou para eles, eles foram atrás da pessoa em quem eles tinham expulsado, que no caso seria Jefté. E quando chegou lá, Jefté, magoado por ter sido expulso pelos seus próprios irmãos, ouviu o pedido deles para ele voltar e socorrer aquela nação da guerra. E ele falou assim: eu só vou se vocês me constituírem chefe. Eu vou, mas eu vou se eu for líder dessa nação. E como eles estavam encurralados e desesperados, aceitaram a condição de Jefté. E Jefté voltou para a nação como líder. Olha só que interessante essa história. Olha só, vamos lá. Jefté, ele é uma pessoa muito semelhante a nós, muitos de nós. Porque muitos de nós nascemos com uma perspectiva de vida muito limitada, né? Nós somos pessoas que, muitos de nós, crescemos numa origem pobre. Muitos de nós crescemos sem pai, sem mãe, órfãos. Muitos de nós crescemos numa origem muito humilde, muito pobre. Muitos de nós somos filhos bastardos. E quando chegou a hora da abastança, quando chegou a hora de dividir os bens, eles expulsaram Jefté. Como nós vemos falando, o Senhor jamais testa alguém quando ele tira, o Senhor testa quando ele dá. E quando os irmãos de Jefté foram receber a herança que tinha para ele do pai que morreu, a primeira coisa que eles fizeram foi mandar Jefté embora. E Jefté foi. Só que da mesma forma que nós somos, a misericórdia de Deus alcançou Jefté. E por causa disso, as pessoas de Israel foram atrás dele. E ele, muito sábio, inteligente, astuto, eu volto como chefe. E voltou como chefe. Porque aconteceu na vida dele o quê? A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. O Senhor estava com ele. E quando ele chegou lá, afinal de contas, a situação dessa, fala a verdade se Deus não estava com ele. Ele tentou de todas as formas. Eu bati aqui o dedo aqui e desafinei o violão. Ele tentou de todas as formas fazer um acordo com a nação inimiga e não conseguiu. Então, visto que ele não conseguiu, ele fez isso aqui que nós vamos ler agora. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia aí, Juízes 11, versículo 28. Juízes 11, versículo 28. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Juízes 11, versículo 28. Ele tentou de todas as formas fazer um acordo e não conseguiu. Então 28 diz assim: entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez uma coisa inacreditável nessa hora.
E eu queria que você guardasse esse trecho do texto no seu coração. E Jefité fez este voto ao Senhor: aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefité foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Olha só, ele fez um voto que a primeira pessoa que saísse ao encontro dele, da casa dele, ele ofereceria essa pessoa ao Senhor e fazia em holocausto. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." "Meu pai," respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos amonitas." E prosseguiu: "Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei." "Vá," disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Elas e suas amigas foram às colinas e choraram porque jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, o gileadita. Meu Deus do céu, eu fico impressionado com essa história. Jefité, ele era um homem segundo o coração de Deus, eu tenho certeza. Ele era um homem que seguia os princípios de Deus e que sabia ouvir a voz de Deus. Ele orou ao Senhor e o Senhor concedeu graça para ele. Ele conquistou cidades, teve discernimento para ser líder da cidade, ele teve discernimento para conquistar. Só que na hora da euforia, na hora do medo, do desespero, ou não sei o que aconteceu com Jefté naquela hora, ele falou assim para o Senhor, ele fez um voto inacreditável. Ele falou assim que a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele ofereceria em holocausto. E a pessoa que saiu da casa dele não foi um cachorro, não foi um cordeiro, não foi um bezerro, não foi a sogra, foi a única filha. Podia ter sido a sogra, né? Que horror. Misericórdia, minha sogra, amo você. Brincadeira. Mas, olha só que interessante. Aí eu vi isso e muito tempo isso me intrigou, porque que sentido faz um homem de Deus oferecer um sacrifício humano, né? Deus não se agrada de sacrifício humano, isso é muito claro na Bíblia, em Deuteronômio, em todas as leis. É abominável isso aos olhos de Deus. Só que aqui existe não se sabe exatamente o que foi feito com Jefté. Alguns historiadores, teólogos dizem que ele realmente ofereceu a filha dele em holocausto, e outros dizem que a tradução original diz que ele ofereceria a pessoa ao Senhor e ofereceria em holocausto. Então isso quer dizer que a filha dele foi entregue ao Senhor e nunca mais seria virgem para sempre, jamais se casaria, né? Então existem essas duas possibilidades. Eu, na minha concepção, acredito que ele condenou a filha dele, ou entre aspas condenou, a virgindade perpétua, porque a palavra fala que ela não se casaria jamais, né? E também, se ele é lembrado lá como um herói da fé, ele jamais ofereceria uma pessoa em holocausto. Mas enfim, olha só que ideia, cara. Que ideia. Fazer um voto desse, sendo que ele poderia ter feito um outro voto.
E o Senhor ministrou no meu coração esses dias a respeito dessa palavra e eu fiquei meditando há muito tempo. Porque quantas e quantas e quantas vezes nós tomamos decisões mediante a emoção que nós estamos vivendo. As emoções do momento. Será que era realmente necessário que Jefité fizesse um voto desse ao Senhor? Será que já não era o plano do Senhor desde o início honrar aquela pessoa? Porque nosso Deus, ele é especialista em honrar aqueles que são desacreditados. Assim foi com Moisés, assim foi com Davi, assim foi com José e assim por diante. O nosso Deus, ele é especialista em honrar pessoas que aparentemente aos olhos humanos não têm crédito com ninguém. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus dos pequeninos. E Jefité teve a brilhante ideia de falar assim: Senhor, eu vou fazer um voto a ti. E mesmo que esse voto que ele fez a ti, ele condenou a Deus, ele condenou a filha dele, ou entregou a filha dele para a virgindade completa, ele acabou com a linhagem dele, que era a coisa mais importante que existia naquele tempo. E até hoje. Poxa, quem não quer ter filhos, netos e gerações? E naquele momento, ele decretando que a filha dele seria virgem para sempre, ele perderia completamente a linhagem dele. E pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Nesse período que tem as emoções estão afloradas, será que você tem feito as decisões corretas? Eu quero te fazer outra pergunta. O quanto as suas emoções estão afetando as suas decisões? Será que você tem tentado ajudar Deus a fazer um milagre na sua vida? Porque se você quiser ajudar Deus a fazer um milagre na sua vida, adora Ele, querido. Ora, jejua. Porque essa é a solução. Não existe a possibilidade de uma pessoa em meio ao desespero, fazer decisões 100% acertadas. É muito difícil. E Jefité cometeu, eu acredito que sim, um erro gigantesco. Não sei se ele sacrificou a filha dele, não sei se ele condenou a filha dele à virgindade perpétua, mas independente do que ele fez, foi um erro. E eu tenho certeza que ele se arrependeu muito disso. E agora eu te pergunto, quantas coisas que você tem feito no tempo errado? Eu queria compartilhar com vocês um texto que está, e dois textos que estão em Provérbios. Um deles está em Provérbios 15, 23, que diz assim: dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Agora eu quero ler com vocês Provérbios 25, versículo 11, que diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. Eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez, amado. Como estão as suas emoções nessa hora? Você está com a sua emoção fragilizada? Você está abalado psicologicamente? Eu quero dizer para você uma coisa. Se você está se sentindo fragilizado emocionalmente ou muito alegre, não é hora de você tomar nenhuma decisão. Não é hora de você querer tomar você achar agora que é o momento de você transformar toda a sua história. Se alguém tem que transformar a sua história, é Jesus Cristo. E a única decisão que eu falo pra você que é 100% acertada é você se derramar aos pés dele. Aleluia. Porque eu posso dizer isso porque eu sou uma pessoa que pensa muito. Principalmente enquanto eu estou numa discussão. Minha esposa está aqui, ela é prova disso. Não é? É, pensa muito. Aí você pergunta... E aí, o que você vai fazer? Calma, eu tô pensando. Aquela calma. E eu quero dizer pra você que as coisas, eu falei agora de decisões, mas as coisas que nós fazemos que mais ferem pessoas é quando as nossas emoções estão à flor da pele e você diz uma palavra na hora errada.
As palavras ditas na hora errada, na hora de discussão, podem causar uma destruição na sua família incontável. Por isso que na hora que você está discutindo, a palavra do Senhor diz que a palavra branda acalma o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. É necessário que nós paremos e pensemos. Essa palavra que eu li está em Provérbios 15 também, versículo 1. É necessário que nós entendamos que nós temos que parar, respirar e tomar decisões. Eu quero que você entenda que cada decisão que você pode tomar pode afetar a sua geração. Jefté, ele tomou uma decisão de fazer um voto com o Senhor. E independente se ele ofereceu a filha em holocausto ou se ele ofereceu ela em virgindade perpétua, ele acabou com a geração dele. Então, nossas decisões equivocadas ou as nossas decisões acertadas, elas têm um efeito direto nas suas gerações. Então, se você quer que as suas gerações permaneçam, tenha calma. Eu estava vendo um estudo esses dias a respeito de o que fazer para tomar decisões mais acertadas. E duas das características que eu achei interessante foi uma que você não deve tomar decisões enquanto estiver cansado e não deve tomar decisões enquanto estiver com fome. Por isso que, quando você está cansado, não é hora de você tomar decisões. Porque imagine, querido, imagine que você, se alguém estiver passando por uma situação, é hora de você refletir também. Imagine que você está hoje trabalhando numa empresa, consolidado, há muito tempo, estabilizado, só que você está cansado do seu chefe, cansado da sua rotina, e aparece para você, bem agora, uma oportunidade que parece ser a melhor de todas. Se você escolher essa hora para tomar a sua decisão, você pode cometer um erro de trocar uma coisa que está estabilizada e certa por algo que é duvidoso e pode dar errado lá na frente. As nossas decisões devem ser tomadas com o pensamento no lugar. E eu quero dizer para você que a manifestação do fruto do Espírito, que está escrito lá em Gálatas 5, você deve conhecer isso de cor, porque você é crente. Gálatas 5, versículo 22 diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então eu quero dizer para você uma coisa, é necessário que nós começamos a buscar mais o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que tudo isso vai se encaixar dentro da intimidade, porque é necessário que nós tenhamos mais intimidade com o Espírito Santo, para que nós nos tornemos parecidos com Ele e o fruto do Espírito comece a exalar em nós. E o domínio próprio e a paciência fazem parte disso. Se você consegue controlar as suas emoções, você consegue controlar toda a sua vida. Porque se você tem domínio próprio, você não fala na hora errada. E assim como diz a palavra em Tiago, a língua, ela tem o poder da vida e da morte. A língua, eu não sei se está em Tiago isso, mas a língua tem um poder muito forte. É como se fosse um leme que faz um navio gigantesco se movimentar. Então, se você tem domínio próprio, você consegue se controlar, consegue se estabilizar e prosseguir. O que eu quero dizer para você, amado, é que não é vergonha dar um passo para trás. Não é vergonha você parar, respirar e analisar as coisas da forma que elas realmente são. Porque, principalmente hoje em dia, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas estão com muito medo. Esses dias, se você tem ido no mercado, você tem visto que as pessoas estão desesperadas para comprar tudo que tem no mercado. Você não encontra gás, você não encontra álcool, você não encontra máscara, você não encontra nada. Porque as pessoas, todas elas, estão desesperadas por comprar.
Porque a decisão mais lógica, afinal de contas, é comprar porque vai faltar. Não é lógico. Isso é uma decisão equivocada e desesperada, conduzida pelas emoções. E eu quero dizer para você uma coisa. O meu chefe, eu vou falar dele porque eu sei que ele está assistindo. O meu chefe, ele é um cara muito interessante. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho na área de compras. E quando eu comecei a trabalhar, eu era muito imaturo. E eu tinha facilidade de entrar, me envolver com os problemas e eu não conseguia resolver nada, porque eu me envolvia com vários problemas ao mesmo tempo. E ele falava assim pra mim: Gustavo, você tem que tirar a cabeça do bolo. Você tem que tirar a cabeça do bolo dos problemas e começar a ver uma situação mais macro. E eu olhava para aqui e eu não conseguia entender sentido no que ele tá falando. Ele tá louco, ele não sabe o que eu tô vivendo. Ele tá doido. E aí eu comecei a avaliar realmente o que eu estava fazendo. E eu comecei a dar passos para trás e parar de entrar naquele bolo de problemas e comecei a olhar um pouquinho para trás. E quando eu comecei a olhar um pouquinho distante, eu comecei a ver que as coisas tinham formas mais fáceis, mais simples de ser resolvidas, que eu não conseguiria enxergar se eu tivesse com a minha cabeça inserida no meio dos problemas. Vocês estão me entendendo? Eu quero dizer para você, querido, que o Espírito Santo nos concede algo que eu chamo de vista aérea. O que é isso? O Espírito Santo, através da sua soberania, quando ele nos enche, ele nos faz enxergar as coisas de uma maneira mais de cima. Nós conseguimos, é como se você estivesse num labirinto. Sabe o labirinto que as pessoas não conseguem saber se elas vão para a direita ou para a esquerda, se ela vai bater na parede ou não? Se você estivesse vendo um labirinto de cima, seria como aqueles passatempos de criança, que você sabe o caminho que você deve seguir. Então é necessário que nós tenhamos calma, paciência e, acima de tudo, tirar a nossa cabeça do meio dos problemas e começar a enxergar de uma forma que Deus nos conduz a enxergar. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos convence, ele nos orienta. É necessário que nós tenhamos mais paciência, e paciência é um fruto do Espírito. Alguém aqui já ficou olhando, eu não sei se você teve essa oportunidade já, mas eu já fiz muito isso. Alguém aqui já ficou olhando uma pessoa jogando, sei lá, xadrez, ou paciência, ou dama, o que quer que seja, e você tá olhando de longe assim, a pessoa jogando com outra pessoa, e você fica assim, não, cara, você tá fazendo errado. Não é? Você já teve essa experiência? Não faz isso, não coloca essa carta aí, não muda essa peça pra lá, não faz isso. É porque você está tendo uma vista privilegiada, uma vista de quem olha de cima. É justamente porque você não está com a sua cabeça em meio ao problema. A palavra nos diz que o Senhor nos faz voar como águia, né? A águia, ela voa por cima da tempestade, né? Ela está sobre as nuvens. E quando nós temos o Espírito Santo, somos livres no Espírito Santo. Nós vemos os problemas, as situações com uma visão de águia que o Senhor nos dá. Você identifica, mas você não está vivendo aquilo. Você vê e não está lá dentro. Essa é a diferença de você ver, tentar resolver, mas não pegar aquilo, aquela angústia para viver todos os dias e ficar aquilo pensando, né, nos problemas, deixando aquilo, né, tira o seu sono, né? E quando tira o seu sono, você não confia. Nós já falamos aqui que aqueles que confiam descansam, né, dormem, porque o Senhor cuida daqueles que Ele ama enquanto dorme. Então, quando você precisa, quando você está nessa visão aérea que o Senhor te leva no alto, né? Você olha ali para o Senhor, então os problemas já não te conduzem. Então você entra no descanso do Senhor. É muito importante tomar essa decisão de estar acima dos seus problemas.
Exatamente. Exatamente. E se você lembra, né, assim como a Pamela falou que a águia voa por cima da tempestade, você lembra quando os discípulos estavam no barco e aquele barco estava afundando e estava aquele reboliço no mar. Jesus, ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas até onde que Pedro olha e vai junto com ele. Você conhece essa história, não conhece? Só que Jesus ali, ele estava dando uma lição pra gente, de que independente se nosso barco está afundando ou se está havendo uma tempestade em volta de nós, ele vem andando por cima de qualquer situação que pode te afetar. Então Aleluia. Jesus Cristo, ele pode conduzir a sua vida de uma maneira em que você tenha descanso. Afinal de contas, você declara isso com muita frequência, que o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar. Então eu quero dizer para você algo. Se você tem hoje a sua mente inserida na preocupação do mundo, meu amigo, não entre nessa pilha, não entre nessa preocupação, não entre nesse medo. Porque o diabo, ele anda ao seu derredor, buscando alguém que te possa tragar. Ele anda ao seu derredor, grave isso. Que tem pessoas que têm mania de dizer tudo que é o diabo. Ele está ao seu derredor, ele não está ao seu lado, irmão. Quem está ao seu lado tem que ser o Espírito Santo de Deus. E tem coisas e situações que o Senhor nos permite para a gente colocar em prática os frutos do Espírito. Como que eu vou saber se eu estou tendo paciência se não acontecer nada? O Senhor vai colocar uma situação da sua vida para que você, Espírito Santo está dentro de mim, ele vive dentro de mim, então eu vou respirar fundo, vou clamar pela presença dele e vou ter paciência. Assim como o Gustavo falou que os frutos do Espírito vêm na intimidade. Só que deixa eu te dizer algo, não é tudo diabo. O Senhor nos ensina. Sabe? Vem provas para que nós aprendemos, né? Vem uma situação para você ter a paciência, vem a situação para você provar o seu domínio próprio, para você fechar a sua boca, vem aquela situação de fofoca para ver se você vai abrir a boca e vai continuar falando, vem uma situação de debate, não sei de quem, para ver se você vai criticar ou se você vai amar. Vem uma situação com uma pessoa da rua, um morador de rua, que vem te pedir alguma coisa para ver se você realmente vai amar, para ver se você realmente vai lá falar de Jesus. Porque é muito fácil nós falarmos, eu quero falar de Jesus, mas quando a gente tem a oportunidade, alguém bate no seu portão, alguém bate na sua porta do seu carro, alguém encosta em você no ponto, e você tem uma oportunidade de falar, de expor os frutos do Espírito, o amor, né? Que de nada vale se nós não tivermos o amor. O Senhor nos prova também. Então não coloque culpa no diabo quando vir uma situação difícil, porque o Senhor permite para você colocar em prática os dons do Espírito. Aleluia. Amém? É verdade. E olha só que interessante. Às vezes você fala assim, poxa Deus, mas eu faço tudo certinho. Eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, eu oro, eu jejuo, eu levanto a mão e as coisas não dão certo pra mim. Por que a minha vida nunca muda, Deus? É porque muitas vezes as decisões que você toma são decisões equivocadas, porque você deixa as suas emoções falarem mais alto. Olha só, quando Jesus Cristo foi dar um discernimento para os seus apóstolos, quando ele viu eles, ele falou assim, estou os enviando como ovelhas em meio aos lobos, portanto sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Nós somos muito bons em ser sem malícias como pomba, mas nós devemos aprender também a ser astutos como a serpente. E o que quer dizer isso? Saber tomar as decisões na hora certa. Nós temos que aprender a ter calma, manter a calma e saber que o nosso Senhor cuida de nós. Nós devemos manter a calma e não entrar na pilha que o mundo tenta impor sobre você.
Porque afinal de contas você está aqui, mas você não é daqui. A sua morada é lá. E eu quero dizer para você que na casa do seu pai há muitas moradas. Aleluia. E Jesus continua dizendo, falou assim, se não fosse assim eu não tinha nem dito. Para você saber que é verdade, que a casa do pai existe muitas moradas. Então, acalma o coração. Mantenha o seu foco em Cristo. Continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Assim como nós falamos que nós somos os arcos que lançam seus filhos, o arco, para lançar cada vez mais a flecha longe, ele tem que ir mais para trás. Então, se for necessário você dar 2 passos para trás, para dar um salto muito grande para frente, faça isso. Mas não pule sem antes saber a profundidade a distância que você tem que pular. Né? Porque às vezes nós estamos aqui diante de um problema e nós olhamos para ele superficialmente e achamos que nós vamos conseguir vencer. É interessante que eu lembrei agora de uma passagem de Daniel, onde o anjo Gabriel olhou para o diabo e falou assim, que o Senhor te repreenda. Olha só que profundo isso. Porque o anjo Gabriel sabia o tanto de poder que o inimigo tinha e sabia que Deus tem autoridade. Eu não tô aqui para julgar quem é mais forte que quem, que anjo é mais... Não quero entrar nessa pilha. Eu só quero dizer para você que quem sabe o que está fazendo toma decisões acertadas. Ele não quis saber se ele tinha que dar uma disputada com o demônio naquela hora. Ele falou assim, eu vou apelar para Deus porque Deus é mais forte. Vocês estão me entendendo? É necessário que nós entendamos que nós temos que ver as coisas com mais calma, com mais cautela e não deixar que o medo decida por nós, não deixar que a raiva decida por nós, não deixar que a precipitação tome a frente. Entendeu? Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei do anjo Gabriel, se ele fosse precipitado, ele podia ir de frente com o diabo e não sei o que poderia acontecer. Não sei do que se trata esse texto exatamente, porque é uma coisa que foge da minha realidade de pensar. Eu não tive a oportunidade de ver os anjos ainda. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Ele falou assim, que o Senhor te repreenda, porque ele sabia que o Todo-Poderoso é mais do que suficiente para vencer o inimigo. Então, por favor, querido, tenha paciência, tenha domínio próprio. Se você não consegue ter essas coisas, está na hora de você buscar mais o Espírito Santo. A mudança, ela não acontece de uma hora para outra, assim, ó, no plim-plim-plim, mas ela acontece gradativamente. E se você tiver que renunciar coisas, você deve renunciar coisas, mas é importante que você entre no padrão de Cristo. Amém? A oração, ela te traz esse tempo para pensar, né? Se você tem alguma coisa para tomar decisão, a gente já falou isso, né? Na ministração sobre oração. Quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa, né, de uma paz sobre algum assunto que esteja acontecendo sobre você, vai orar. Que a oração, ela traz, né, a presença do Senhor. Você expõe aquilo que você está sentindo para o seu Pai. Então, enquanto você está ali com os joelhos dobrados, falando com o Senhor, se você não consegue dobrar os joelhos, mas você precisa falar com o Senhor em pensamento, enquanto você está fazendo aquilo, o Espírito Santo está acalmando o seu coração. O Espírito Santo está clareando a sua visão, ele está colocando as coisas no lugar na sua mente para que você tome uma decisão correta, e se não for do Senhor, aquilo vai sair do seu coração. Porque o Senhor, ele não age onde tem dúvida, né? Não age. Né? Se tem dúvida no seu coração, não é de Deus. Não é uma coisa ao contrário, né? A dúvida, ela vai para o caminho errado. Né? A certeza, né, te dá aquela paz no Senhor. Né? Então, consulte o Senhor. Né? Eu cresci consultando o Senhor das coisas que a gente precisava fazer. Hoje, né, o Espírito Santo está do meu lado. Hoje eu tenho uma intimidade com o Senhor que eu não tinha quando criança, né? Hoje eu converso com o Senhor e eu sinto uma paz no meu espírito. Então eu entendo que aquilo é um liberar do Senhor. Ou então quando aquilo, né, toca dentro do meu coração de um jeito diferente, que a gente fala, amor, não senti que é de Deus.
não tô sentindo, não tô com paz no meu coração. Ou então o Gustavo sente uma paz no coração, eu não senti ainda, eu falo, Deus, não fala comigo, acalma meu coração. Então a gente busca essa paz, né? A paz que excede todo o entendimento. No meio dessa crise, você só vai encontrar essa paz no Senhor. Aleluia. Né? Na palavra, na intimidade. E assim, querido, outra coisa que eu queria falar para nós já finalizarmos esse dia de live é que assim, o Senhor ele jamais vai decidir por você. As decisões quem toma é você. O Espírito Santo pode direcionar você para um caminho melhor, um caminho mais agradável, um caminho onde ele sabe que é o propósito, mas ele jamais vai decidir por você. A decisão é sua. A decisão de fazer as coisas é sua. E o Espírito Santo dá total liberdade. Afinal de contas, ele está à porta e bate. Se você ouvir a voz dele, abrir a porta, ele vai entrar e vai cear contigo. Amém? Amém. Eu queria contar um testemunho particular meu, antes de nós finalizarmos, né? Nesse período em que eu trabalhei na indústria, eu vi algumas crises, enfrentei algumas crises. E por incrível que pareça, em toda crise que eu passei na minha vida, e falo isso em vida profissional, amém? Todas as crises em vida profissional, em todas, mas eu quero falar da vida profissional agora especificamente. Em todas as crises que eu passei profissionalmente, foi a oportunidade que Deus me levou um nível acima. Eu estava conversando isso com os amigos hoje na empresa, e foi justamente isso que nós conversamos. Em 2008, nós passamos por uma crise onde muita gente foi mandada embora, muita gente foi dispensada. Eu trabalhava em outra empresa e nessa hora me surgiu a oportunidade de mudar. Eu trabalhava no laboratório e me falaram assim, olha, você vai trabalhar agora no setor operacional, tudo bem? E eu falei, poxa, é melhor eu trabalhar na operação, na produção, do que eu ser desempregado. E eu fui. Quando eu mudei de um setor para o outro, eu recebi um aumento de salário. Enquanto todo mundo estava sendo demitido, eu recebi um aumento de salário. Deus cuidou de mim. Beleza, depois de alguns anos eu enfrentei outra crise. E foi em 2015. 2015 teve uma recessão no Brasil, impeachment e tal, e tudo aquilo sofreu uma crise. Em meio a essa crise, eu recebi uma promoção. Então, enquanto todos estavam com redução de salário na fábrica, eu recebi uma promoção. Deus cuidou de mim. E agora nessa, enquanto a pandemia estava começando a aparecer aqui no Brasil, eu retornei à empresa. Então, assim, eu estava trabalhando em outra função e eu retornei à empresa. Então, assim, eu vi que em todos os detalhes, em cada crise que eu passei, na vida profissional especificamente agora, mas isso se estende para todas as crises que eu já passei na minha vida, o Senhor cuidou da minha vida e me levou a um nível mais alto. Aleluia. E dessa mesma forma eu quero dizer para você que se você entrar no medo, no desespero e deixar que as emoções conduzam a sua vida, você terá muito mais decisões erradas do que decisões acertadas. É verdade. Amém? Eu quero finalizar essa live de hoje com um texto que se encontra em Isaías 40, versículo 31. Diz assim, olha... Não, eu vou ler a partir do versículo 29, amém? Ele fortalece o cansado. Aleluia. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Aleluia. Então nós devemos aprender a descansar no colo do nosso Pai. E através desse descanso, através daquela paz que excede todo entendimento, nós poderemos tomar decisões na hora certa e do jeito certo. Eu não estou aqui dizendo que você está isento de cometer erros, mas eu te garanto que se você fizer isso que nós aconselhamos você hoje, você vai conseguir tomar mais decisões certas e menos erros. Amém? Amém. Deixa eu orar por você. Ora você, por favor.
Amém? Vamos orar. E nesse tempo de oração, eu queria que você agradecesse pelo amor do Senhor, pelo cuidado dele, agradecesse pelo milagre que você tem pedido. Amém? Senhor Deus, neste momento, Pai, queremos apresentar, Senhor, cada filho, cada filha, Senhor, que tem, Senhor, feito esse propósito, que tem assistido esses vídeos, que tem acompanhado, Pai, todas as lives. Senhor, nós queremos abençoar essas pessoas. Senhor, que o Senhor guarde elas nas tuas mãos, Pai. Que elas não sejam abaladas pelo medo. Senhor, que o coração delas estejam firmes no Senhor. Que elas possam, Senhor eterno, te consultar, Senhor, em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão. Que essas pessoas, Senhor, possam colher, Senhor, bênçãos no meio da tempestade. Em nome de Jesus. Senhor, que elas possam ver, Senhor, o Rei andando sobre as águas, vindo até elas no meio da tempestade. Que elas possam, Senhor, fazer histórias, Senhor, uma história forte, Jesus, de confiança em Ti. Deus, ajuda os Teus filhos a tomar a decisão no momento de dificuldade. Ajuda os Seus filhos, Senhor, a tomar a melhor decisão da vida deles, que é confiar no Senhor. Deus, em nome de Jesus, guarda o coração deles, guarda a mente deles, guarda, Senhor, os ouvidos, Deus, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, ser abençoados. Queremos te agradecer pelos milagres, Senhor, que vão acontecer no meio da crise. Queremos te agradecer, Senhor, pelos milagres que cada um vão colher, Senhor, porque eu creio, Deus, que o justo, Senhor, colherá, Senhor eterno, bênçãos no meio da tempestade. Quero te agradecer em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, que você assistiu esse vídeo até o final. Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito quem assistirá depois e que você continue firme nesse propósito. Mais um dia concluído. #Eu sou Raiz. Deus abençoe vocês, nós amamos muito vocês. Até amanhã, às 20 horas, amém? Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, tchau.